Uma garçonete em dificuldades perdeu o emprego, alimentando 3 órfãos todos os dias, sem saber que um bilionário viu tudo e mudou sua vida. Já fazia um mês que Maria começou a trabalhar em um pequeno restaurante escondido em uma esquina tranquila de Nova York. Ela não era do tipo que chamava atenção. Modesta, focada e sempre educada. Embora a vida não tivesse sido gentil com ela usava sua resiliência como uma segunda pele, chegando na hora todos os dias e fazendo seu trabalho sem reclamar. Uma noite fria, enquanto ela voltava para casa, depois do seu turno, algo a fez parar no meio do caminho. Encolhidas sob um poste de luz bruxuleante, estavam 3 crianças descalças, tremendo e olhando fixamente para a vitrine de uma padaria próxima. Suas roupas estavam rasgadas e seus olhos fundos. Sem hesitar, Maria atravessou a rua e perguntou se estavam bem. O mais velho, um menino de, no máximo, 12 anos, assentiu, mas não disse nada. A menor menina, de apenas 6 anos, agarrou a barriga. O coração de Maria se partiu. Ela usou o pouco que tinha na bolsa para comprar lanches para eles em uma loja de esquina. Enquanto comiam com fome na calçada, Maria sentou-se ao lado deles e perguntou onde estavam seus pais. Houve silêncio. Então, o filho do meio, um menino quieto, com olhos arregalados e cansados, murmurou. Eles se foram. Acidente de carro. Ninguém veio nos buscar. O peito de Maria apertou. Ela não sabia o que doía mais. As palavras ou a maneira como as diziam, como se fosse algo a que tivessem se acostumado. Daquela noite em diante, Maria fez uma promessa silenciosa. Todas as noites, depois do seu turno, ela lhes levaria comida. Ela nunca dizia isso em voz alta, ela apenas fazia. No final de cada noite, depois de limpar as mesas e esfregar o chão, Maria esperava até que o gerente entrasse no escritório. Com mãos rápidas e experientes, ela empacotava as sobras intocadas, ainda quentes, ainda boas, em 3 sacos de papel e as colocava em sua mochila gasta. Ela não estava roubando, nem em sua mente. A comida teria sido jogada fora de qualquer maneira. Por que desperdiçá-la quando havia bocas famintas a apenas alguns quarteirões de distância? Ela saía pelas ruas escuras e movimentadas e ia para o prédio de apartamentos que as crianças chamavam de lar. Não era grande coisa, apenas uma unidade em ruínas no 3º andar, com luzes piscando e tinta descascando. Mas as crianças sempre esperavam na janela quando ela chegava. Quando a viam, corriam para a porta com risos e mãos ansiosas. Senhorita Maria, elas aplaudiam em uníssono. Ela bagunçava seus cabelos, entregava as refeições e sentava-se com elas por um tempo. Ela ouvia suas histórias, contos de pátio, memórias de seus pais, piadas bobas. Naqueles momentos, Maria sentia algo que não sentia há anos. Propósito. As crianças lentamente voltaram à vida, e ela também. Sem que ela soubesse, do outro lado da rua, alguém estava observando. Do banco de trás de um carro preto e elegante, o bilionário Thomas Grace sentou-se em silêncio. Ele tinha visto o momento em que Maria parou para as crianças, semanas atrás. No começo foi curiosidade, mas conforme os dias passavam, ele continuava voltando, sempre estacionando discretamente, sempre observando enquanto ela entregava comida e gentileza sem expectativas. Nela, ele viu algo raro, algo real, e ele não conseguia desviar o olhar. Mas segredos, não importa o quão nobres, não ficam escondidos para sempre. O sol da manhã rastejava preguiçosamente sobre o horizonte, lançando longas sombras nas superfícies cromadas do restaurante. Maria chegou cedo, como de costume. Ela amarrou o avental com determinação silenciosa e deu um sorriso suave para a cozinheira ao passar pela cozinha. Mas algo no ar estava diferente naquele dia. Mais denso, de alguma forma, como uma tempestade esperando para quebrar. Seu turno começou como qualquer outro. Recargas de café, pedidos rabiscados em blocos de notas, o tilintar de talheres e a
explosão ocasional de risos de um cliente na mesa da esquina. Ela trabalhou com graça, navegando perfeitamente pelo clamor. Mas ela podia sentir os olhos nela. Não os olhares passageiros habituais ou a curiosidade de uma cidade pequena. Isso era diferente, focado, afiado. Da outra extremidade do balcão, Darlene observava. Darlene estava no restaurante há mais tempo do que qualquer um. Ela se orgulhava de saber tudo o que acontecia dentro de suas quatro paredes. Fofoca era sua, moeda e segredos eram ouro. Ela tinha visto Maria escondendo sacolas em sua bolsa tarde da noite, sussurrando desculpas para a equipe da noite, ignorando tudo como se nada tivesse acontecido. Não foi apenas uma vez. Tornou-se um padrão. E Darlene, desconfiada e territorial, finalmente teve o suficiente. Naquela tarde, enquanto Maria limpava a bagunça depois do almoço, Darlene entrou no escritório do gerente com os lábios pressionados, em uma linha fina e fogo nos olhos. Ela estava roubando comida, ela sibilou. Toda noite, ela coloca na bolsa quando pensa que ninguém está olhando. Eu já vi isso mais de uma vez. O gerente, um homem magro com um bigode grosso e sem paciência, para drama suspirou. Você tem certeza de que ela não está alimentando cães vadios? Ela está dando para alguém? Crianças, talvez eu a tenha seguido uma vez. Ela desaparece na 9h43. Você sabe que tipo de pessoas moram lá? Ele não disse muito, apenas assentiu severamente e se levantou. Na manhã seguinte, uma reunião obrigatória da equipe foi convocada antes da abertura. A sala fervilhava de confusão. Maria ficou ao lado da máquina de café, com os braços cruzados, sentindo que algo estava errado. O gerente não perdeu tempo. Precisamos conversar sobre algo sério, disse ele, olhando diretamente para ela. Recebemos um relato de roubo por funcionário. Cabeças se viraram. O coração de Maria apertou. Ele se aproximou. Maria, soubemos que você anda pegando comida da cozinha depois do horário sem autorização, é verdade? O silêncio encheu a sala como fumaça. Todos os olhos se fixaram nela. Os lábios de Maria se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para as mãos manchadas de água da louça e longos turnos. Ela não era uma ladra. Ela não tinha pegado a comida para si. Mas como ela poderia explicar de uma forma que os fizesse entender sim? Ela finalmente disse sua voz baixa. Eu peguei as sobras. Elas seriam jogadas fora. Essa não é sua decisão. O gerente estalou. Você não pode simplesmente se servir de uma propriedade que não lhe pertence. Eu não estava. Ela começou, mas o calor da humilhação aumentou muito rápido. Sua voz falhou. Você está dispensada, Maria Mão, no seu avental. Acabou assim. Não. Obrigado. Sem aviso. Apenas um julgamento rápido e frio. Ela desamarrou o avental lentamente, dobrando-o com dedos trêmulos e colocou-o no balcão. Ninguém falou, nem Darlene sorriu. Ela saiu com a cabeça baixa, seu coração pesado e seu orgulho em pedaços naquela noite. As ruas de Nova York estavam mais frias do que o normal. Uma garoa tardia encharcava o pavimento, deixando a calçada escorregadia sob seus pés. Seu casaco fino grudava em sua pele, mas ela não percebeu. Ela havia gasto o resto de seu dinheiro em mantimentos, alguns sanduíches, frutas e alguns biscoitos, cuidadosamente embalados em uma sacola debaixo do braço. Ela não sabia o que faria amanhã. Ela não tinha emprego, nem economias, nem planos, mas nada disso importava agora. As crianças estavam esperando. Quando ela bateu na porta, ela se abriu instantaneamente. Senhorita Maria! Gritou a garotinha, jogando os braços em volta da cintura de Maria. Ei, raio de sol! Sussurrou Maria, ajoelhando-se ao seu nível. Trouxe algo para todos vocês. O menino, o mais velho, pegou a sacola dela e sorriu. Estávamos ficando preocupados. Maria forçou um sorriso. Eu disse que viria, não disse? Eles sentaram juntos no chão do apartamento mal iluminado e mal mobiliado. As crianças comeram ansiosamente, seus rostos cheios de gratidão. Maria,
Perguntou sobre o dia deles e eles se revezaram conversando sobre a escola, sobre um professor engraçado, sobre um pássaro que tinham visto pela janela. Ela riu com eles, riu de verdade, mesmo com um nó se formando em sua garganta. Esta pode ser a última vez que ela pensou. Enquanto se levantava para sair, ela demorou um pouco mais na porta. "Vocês se cuidem, tudo bem?" Ela disse gentilmente. "Vocês virão amanhã?" perguntou a mais nova. Maria hesitou e então assentiu. Claro que ela se virou e saiu para a noite enevoada. Seus sapatos espirravam contra poças rasas, cada passo mais pesado que o anterior. A chuva se acumulava em seus cílios enquanto ela caminhava pelo quarteirão. Ela nunca viu o carro estacionado do outro lado da rua. Quase todo obscurecido pelas sombras e pela chuva, estava um veículo preto de luxo, elegante e polido, quase invisível contra o asfalto molhado. Dentro, atrás de vidros escuros, Thomas Gray sentou-se em silêncio, seus olhos seguindo cada passo dela. Ele a observava há semanas. Tudo começou como uma coincidência. Uma reunião de negócios próxima terminou tarde e seu motorista pegou um atalho pelo Lower East Side. Foi quando ele a viu pela primeira vez. Uma garçonete com um casaco surrado, ajoelhada para dar comida às crianças no escuro. Ele a viu novamente 2 noites depois e novamente na semana seguinte. No início, Thomas pensou que ela poderia ser uma parente, uma irmã gentil, talvez, ou uma prima mais velha. Mas, enquanto ele observava, noite após noite, ficou claro que não era uma obrigação. Ela não estava ligada por sangue. Ela estava simplesmente fazendo isso porque ninguém mais faria. Ela dava sem público, sem câmera, sem recompensa. Thomas Gray não era estranho à crueldade do mundo. Seus bilhões foram construídos em números, acordos, salas de reunião cheias de sorrisos vazios. Ele tinha visto ganância, ambição e crueldade, mas raramente tinha visto pureza, verdadeira compaixão altruísta. Ele começou a fazer perguntas. Sua assistente, Ava, dirigia um discreto verificação de antecedentes. Maria não tinha antecedentes criminais. Ela já havia estudado enfermagem, mas desistiu depois que sua mãe faleceu. Desde então, ela pulou de emprego em emprego, sem família, sem conexões e sem nenhuma pista de que um bilionário havia se interessado por ela. Hoje à noite, quando ele a viu caminhando para casa encharcada e silenciosa, segurando uma sacola de compras vazia depois de ser demitida por um ato de bondade, algo nele estalou. Ela merecia mais do que isso. Essas crianças merecem mais. Ele abaixou o vidro um pouco, deixando a chuva bater no vidro. Sua voz estava calma quando ele se virou para o motorista. "Descubra quem é o dono daquele prédio", ele disse. "E amanhã marque uma reunião com o jurídico. Tenho um novo projeto em mente." O motorista assentiu sem dizer uma palavra. Thomas observou Maria desaparecer na esquina, sua silhueta desaparecendo na névoa. Ele se recostou no assento e fechou os olhos. As pessoas sempre lhe disseram que dinheiro não consertava tudo. Talvez estivessem certas, mas ele tinha o poder de mudar alguma coisa. E esta noite isso foi o suficiente. Thomas Gray não costumava vir a esta parte da cidade. Seu mundo era de torres de vidro, casas de pintaria com temperatura controlada e reuniões, perfeitamente cronometradas em salas de diretoria executiva. Para um homem que podia comandar o mercado de ações com um sussurro, os buracos e as luzes piscantes da East 43rd Street poderiam muito bem ser outro planeta. E, no entanto, aqui estava ele novamente. O interior de couro do carro o embalava confortavelmente, mas seus olhos permaneciam fixos na calçada através da janela salpicada de chuva. O mundo lá fora era cru e indiferente, mais honesto do que qualquer coisa que ele experimentou. Nos negócios, ele não pretendia parar na primeira vez. Era tarde e a tristeza o havia expulsado de seu prédio como um fantasma, vagando inquieto, procurando por algo que ele não conseguia nomear.
Seu motorista fez uma curva errada perto da borda do Harlem, e foi quando ele a viu. Uma mulher em um uniforme de garçonete caminhando rapidamente sob o brilho fraco de um poste de luz. Seus passos tinham urgência, mas não medo. Propósito. Ela dobrou uma esquina, ele seguiu. Ela desapareceu em um complexo de apartamentos decadente ressurgindo. 10 minutos depois. Saco de isqueiro mais quente. Sorriso. Esperando na porta estavam 3 crianças magras de olhos arregalados e sorrindo para ela, como se ela fosse um milagre. Algo mudou em Thomas. Gray, naquela noite, ele voltou no dia seguinte, e no dia seguinte sempre nas sombras, sempre observando. Os flashbacks passaram por sua mente como uma montagem. Maria ajoelhada para amarrar o cadarço do filho mais novo. Maria enxugando gotas de chuva. Do cabelo do menino mais velho, Maria rindo. Não para mais ninguém, apenas para eles. Não era performático, não era caridade. Era cuidado, cuidado silencioso e inabalável. No começo, ele disse a si mesmo que era curiosidade, algo puro e desconhecido, em um mundo tão manchado de interesse próprio. Mas havia se transformado em outra coisa, algo mais profundo. Ele a admirava, não porque ela era perfeita. Seus sapatos estavam gastos, seu casaco de fios, sua própria exaustão visível na flacidez de seus ombros. Ele a admirava por tudo isso. Ela deu até quando ela tinha pouco em si. Ele viu o que o mundo fingia ter, mas raramente demonstrava integridade. Uma tarde, em seu elegante escritório de canto com vista para Manhattan, ele falou o nome dela em voz alta pela primeira vez. Maria Álvarez. Ele disse baixinho, observando a cidade pulsar abaixo. Sua assistente, Ava, ergueu os olhos do tablet. Devo dar uma olhada nela? Ele assentiu baixinho. Não quero que ela seja assediada. Ava, precisa e diplomática como sempre, retornou 2 dias depois com uma lima fina. Ela está limpa, ela relatou. Sem antecedentes, nenhuma família para falar. Perdeu a mãe há 2 anos, abandonou a escola de enfermagem, faz bicos, morou em 3 apartamentos no ano passado. Este último, onde as crianças estão, recebeu reclamações sobre superlotação, mas nenhuma intervenção. E as crianças? Ava virou a página. Pais órfãos morreram em um acidente de carro há 7 meses. Nenhum parente sobrevivente. Eles passaram pelo sistema de alguma forma, vivendo sozinhos ilegalmente. Tecnicamente, Thomas passou a mão pelo queixo. Ela os alimenta todas as noites. Ela foi demitida há 2 dias do restaurante por pegar as sobras. A gerência chamou isso de roubo. Ele se recostou na cadeira, os olhos vagando em direção ao horizonte. Ela nunca pediu nada, ele murmurou. Nunca contou a ninguém. Ela simplesmente fez isso. Ava hesitou. Você quer enviar dinheiro para um fundo fiduciário? Talvez não, ele disse balançando a cabeça. Ela não precisa de uma doação. Isso insultaria o que ela construiu. Eu quero ajudá-la a ficar mais alta. Não se sentir menor. Ele se levantou e caminhou até a janela. A cidade parecia diferente agora. Menos aço, mais alma. Eu quero que ela saiba. Alguém a viu, ele disse. Naquela noite, ele voltou para o carro. Estava mais frio agora, e a chuva tinha se transformado em névoa. Ele não disse ao motorista para onde estavam indo. Ele não precisava. Ambos sabiam a rota de cor. A silhueta de Maria apareceu através da névoa. Ela andava mais devagar agora. Seus ombros estavam curvados, mas ainda carregava a mesma sacola em seus braços. Esta noite cheia de comida que ela mesma comprou, nenhum salário, nenhum emprego ainda dando, o peito de Thomas apertou. Ele se lembrou das longas horas após sua própria perda. Como a mansão ecoava com silêncio. Como as condolências pareciam ensaiadas e vazias. O dinheiro não o isolou do desgosto, só o deixou mais isolado. Seu mundo não parou de lamentar, e ninguém lhe trouxe conforto em sacos de papel pardo.
Ela não tinha ideia de que alguém estava observando que seu pequeno ato de gentileza havia se tornado seu santuário. Era a hora. Na manhã seguinte, Thomas sentou-se em frente à Aver novamente. Mas desta vez, havia um propósito por trás de suas instruções. Descubra quem é o dono do prédio, ele disse. Eu quero garantir a moradia das crianças, sem ameaças de despejo, sem inspeções surpresa. Ava assentiu, digitando rapidamente. Entre em contato com uma rede social trabalhador, um Eu Confio. Eu quero essas crianças protegidas, devidamente matriculadas na escola, exames de saúde e tudo. Sim, senhor. E Maria? Ele perguntou mais suavemente. Agora. Ela não precisa de esmola. Ela precisa de uma oportunidade, algo digno dela. Ava inclinou a cabeça. O que você está pensando, Thomas? Sorriu fracamente. Eu estou pensando que ela nunca deveria ter que implorar por restos para alimentar crianças novamente. Enquanto ele olhava para a cidade, seu reflexo olhou de volta no vidro. Um homem que tinha tudo encontrando significado não em lucros, mas em uma garçonete com olhos cansados e um coração grande demais para seu próprio bem. O mundo tinha seus olhos no poder e no espetáculo. Os dele estavam em Maria, e isso fez toda a diferença. O sol da manhã entrava timidamente pelas frestas das persianas desgastadas pelo tempo no pequeno apartamento de Maria. A chaleira apitava no fogão. Um fino rastro de vapor serpenteava no ar, como um ponto de interrogação sobre um dia sem respostas. Maria estava sentada à mesa frágil da cozinha, tomando café fraco de uma caneca lascada. Seus olhos marejados de exaustão, examinou os classificados. Várias listas de empregos já estavam circuladas em caneta vermelha. Embora sua confiança neles fosse fina como papel. Lavador de pratos, atendente noturno, faxineiro de meio período, todos mal pagos, todos improváveis de cobrir o aluguel. Quanto mais comida para ela e as crianças. A pilha de contas no balcão tinha crescido. Aluguel de energia elétrica durante a noite e aviso médico atrasado, seu estômago se apertou ao vê-los. Ainda assim, ela se forçou a desviar o olhar e se virou para o quarto onde as crianças dormiam. Ela não podia deixá-los ver medo em seu rosto. Eles já tinham visto muito disso em suas curtas vidas. Então o telefone tocou. A assustou. Não apenas porque era cedo, mas porque quase ninguém ligava. Ela atendeu com cautela. Olá. Uma voz calma e profissional atendeu. Bom dia. Posso falar com Maria Álvares? Aqui. Aqui é Lillian da Gray Industries. O senhor Thomas Gray gostaria de conhecê-la para uma entrevista. Hoje ao meio-dia, se você estiver disponível. Maria piscou. O nome caiu na sala como uma pedra em um lago parado. Gray Industries. Ela repetiu incerta, se tinha ouvido corretamente. Acho que você pode ter o número errado. Eu não me inscrevi lá. Sem erro, senhora. O senhor. Gray solicitou pessoalmente sua presença. Enviaremos o endereço por e-mail. Um carro chegará para buscá-la às 11h30. A linha caiu antes que Maria pudesse protestar. Às 11h30, ela estava andando de um lado para o outro na calçada do lado de fora de seu apartamento, usando sua blusa mais limpa e uma saia azul marinho velha que mal servia mais. Seus nervos zumbiam sob sua pele como estática. Quando um sedã preto elegante apareceu e um motorista saiu tirando o chapéu, ela sentiu como se estivesse entrando na história de outra pessoa. O carro se movia silenciosamente pela cidade e, em pouco tempo, torres de vidro o cercavam como monumentos à riqueza e ambição. O veículo parou em frente a um arranha-céu gravado com um logotipo G minimalista. Gray Industries. Ela hesitou na calçada, olhando para cima, assustada. Dentro do saguão brilhava com mármore e cromo. Pessoas em ternos sob medida flutuavam, perto de seus telefones, até os ouvidos sapatos batendo firmemente contra o piso polido.
Ela abraçou sua bolsa contra o peito, dolorosamente ciente de cada desfiado em sua roupa. Uma recepcionista a cumprimentou calorosamente como se ela pertencesse e a conduziu a um elevador particular. O passeio foi silencioso, cada andar ascendente, adicionando peso ao seu peito. Quando as portas finalmente se abriram, ela entrou em uma sala com vista para toda Manhattan. Janelas do chão ao teto derramavam luz sobre um escritório elegante, alinhado com estantes de livros e uma única mesa no fundo. Lá, esperando com um sorriso calmo, estava o próprio Thomas Gray. Maria congelou. Ele era mais jovem do que ela esperava. Talvez uns 40 anos. Terno elegante. Olhos calorosos e uma presença poderosa sem ser intimidante, senhora. Alvarez. Ele disse, levantando-se e estendendo a mão. Obrigado por vir. Ela a apertou timidamente, suas palavras ficaram presas na garganta. Eu não entendo. Por que estou aqui? Thomas gesticulou para um par de cadeiras perto da janela. Por favor, sente-se. Ela fez isso agarrando sua bolsa como uma armadura. Ele sentou-se em frente a ela, cruzando as mãos. Eu vou direto ao assunto. Eu sei sobre as crianças, eu sei o que você tem feito por elas, eu sei sobre sua dispensa do restaurante. Seu coração bateu forte em pânico. Eu não estava roubando ela, disse rapidamente. Eles eram apenas sobras, eles iriam jogá-los fora. Eu sei, ele disse gentilmente, cortando seu medo. E eu não estou aqui para repreender você, Maria. Eu estou aqui para agradecer. Sua respiração prendeu. Eu te vi. Ele continuou. Não apenas recentemente. Eu te observei por semanas. Seu comprometimento, sua gentileza, sua força. Você não fez isso por reconhecimento. Você não esperava elogios. Mas o que você fez importou. A confusão de Maria aumentou. Por que alguém como você se importaria? Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Porque eu também perdi pessoas. Eu sei como é se sentir impotente, mas também sei como é raro encontrar alguém que faz algo quando vê dor. Você agiu. Você não esperou por um salvador. Você se tornou um Maria. Olhou para o colo, lutando para absorver o peso de suas palavras. Eu quero te oferecer um emprego, ele disse. Um de verdade. Uma função de assistente executivo em tempo integral na Gray Industries. Vem com todos os benefícios, moradia, assistência médica e muito mais. Ela piscou. Eu não sou qualificado para algo assim. Thomas sorriu. Você é mais do que qualificado. Habilidades podem ser ensinadas. Integridade não pode, e eu preciso de alguém perto de mim que veja o mundo do jeito que você vê. O silêncio caiu entre eles, mas não foi estranho. Foi admiração. Eu não entendo, ela sussurrou. Por que você faria isso por mim? Thomas se levantou e caminhou até a janela com as mãos nos bolsos. Porque ele me lembrou que ainda há coisas boas no mundo. E eu acredito que quando encontramos a bondade, devemos elevá-la, não apenas aplaudi-la de longe. Ele se virou para encará-la. Eu, sinceramente, acredito em recompensar a verdadeira bondade. Lágrimas encheram os olhos de Maria, mas ela piscou para contê-las. Suas mãos tremiam em seu colo, esperança e descrença fervilhando dentro dela. Eu não sei o que dizer, ela disse finalmente. Diga sim, ele respondeu com um sorriso. E vamos mudar algumas vidas, começando pela sua. A transição da antiga vida de Maria para a nova não foi um momento único, mas um acúmulo silencioso. De dias, cada um descascando suas dúvidas, uma camada de cada vez. As primeiras semanas foram um borrão de aprendizado. Todas as manhãs, ela entrava na sede reluzente da Gray Industries, seu coração disparado, imaginando quando alguém perceberia que ela não pertencia ali. Mas ninguém percebeu. Eles a tratavam como se ela sempre tivesse feito parte da equipe. Seu escritório era pequeno, mas elegante,
escondido no canto do chão. Sua mesa brilhava com suprimentos novos, um mundo intocado de possibilidades, esperando para serem descobertas. E ela descobriu. Sua ética de trabalho sempre afiada. Mas, antes limitada pelas circunstâncias, agora prosperava sob a orientação de Thomas. Ele a guiou pelas reuniões do conselho com paciência, mostrando-lhe as complexidades dos negócios, ensinando-a a arte da negociação e como falar com a confiança que vinha da compreensão do poder de suas palavras e da responsabilidade que elas carregavam. A cada dia, ela se tornava mais competente, mais confortável no mundo corporativo. Ela não se sentia mais como uma impostora. Suas mãos, antes incertas, enquanto agarravam papéis amassados e cadernos usados, agora digitavam com precisão em seu laptop elegante. Sua voz, antes suave com hesitação, agora soava clara enquanto ela falava nas reuniões. Seu crescimento era uma prova de sua determinação implacável e da crença inabalável de Thomas em seu potencial. Dias se transformaram em semanas, e a transformação de Maria era clara para todos ao seu redor. Ela não era mais a mulher tímida e exausta que mal conseguia sobreviver. Ela havia se tornado uma força por si só, respeitada, confiante e próspera. Seu relacionamento com Thomas se aprofundou não apenas como um mentor e um mentor, mas como algo mais silencioso, como duas pessoas que finalmente encontraram um terreno comum em um mundo que frequentemente ignorava sua força silenciosa. Mas enquanto o mundo de Maria se expandia, outro se desdobrava silenciosamente do lado de fora de sua vista. Thomas se viu atraído pelas crianças mais do que esperava. Os 3 órfãos se tornaram parte do tecido de sua vida, mesmo que Maria não soubesse. Ele os visitou, algumas vezes trazendo pequenos presentes no início, roupas novas, livros, brinquedos. Mas não era apenas sobre o material. Tratava-se de estar lá observando seus rostos se iluminarem ao vê-lo se aproximar da porta, sua presença se tornando uma constante na qual eles podiam confiar. Ele brincava com eles, ouviu suas histórias, suas risadas ecoando no apartamento desgastado como se fosse o som mais sagrado do mundo. A resiliência em seus olhos o lembrou de seu próprio eu mais jovem, muitas vezes esquecido, forçado a se defender sozinho. Neles ele viu um reflexo de tudo o que ele tinha sido, tudo o que ele desejava que tivesse sido diferente. Eles eram fortes, eles sobreviveram ao pior, mas ainda se agarraram à esperança. Havia algo magnético em seus espíritos, algo impossível de ignorar. Uma noite, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas do pequeno apartamento, Thomas sentou-se com as crianças ao redor da mesa da cozinha, com as mangas da camisa arregaçadas, enquanto as ajudava com o dever de casa. Ele os ouviu falar sobre o dia, dele, seus medos e seus sonhos. Ele não pôde deixar de sorrir para a inocência deles, pela maneira como eles ainda se apegavam à alegria, apesar das tragédias que enfrentaram. Isso o fez pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Para ele, se tivessem as mesmas oportunidades que os outros consideravam garantidas naquela noite, enquanto ele estava deitado na cama, a decisão se solidificou em sua mente. Ele tinha que agir. Ele ligou para seu advogado na manhã seguinte. Enquanto isso, Maria, totalmente imersa em seu novo papel, ainda não estava ciente do silêncio transformações acontecendo ao seu redor. Ela se jogou em seu trabalho pensando nas crianças apenas quando tinha um momento livre, sabendo que elas estavam seguras, alimentadas e felizes por enquanto. Seus pensamentos às vezes se voltavam para elas no final do dia, mas seu novo trabalho a consumia da melhor maneira. Ela havia trabalhado mais duro do que nunca, e a cada dia ficava mais confiante em sua própria pele. Uma manhã, ela recebeu uma carta no trabalho, o envelope gravado com um selo oficial. Ela o abriu, franzindo a testa em confusão enquanto lia. Era uma carta formal da Gray Industries, mas o conteúdo não era sobre negócios. Era um aviso oficial de que as crianças que ela havia ajudado por tanto tempo
que ela pensava que ainda estavam lutando para sobreviver. Foram legalmente adotadas por ninguém menos que Thomas Gray. Maria piscou olhando para a carta como se fosse algum tipo de erro. Ela não sabia que Thomas estava planejando isso, não sabia que ele estava trabalhando nos bastidores para dar a eles um futuro. Mas enquanto ela se sentava em seu escritório, todo o peso disso a atingiu como uma onda. Ele viu o valor deles, sua resiliência, e agiu de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. A adoção foi um assunto silencioso, feito com precisão e respeito. As crianças foram colocadas em um novo lar, um com bastante espaço, conforto e amor. Todas as necessidades foram atendidas, mas não com pena. Eles foram cuidados, sim, mas o mais importante, eles foram vistos verdadeiramente como eram. E como seu novo pai, Thomas assumiu a responsabilidade de garantir que nada os tiraria dele novamente. Algumas semanas depois, Thomas convidou Maria para jantar em sua casa. Não foi uma reunião formal luxuosa, mas uma noite tranquila. Só os dois. Enquanto comiam, ele mencionou casualmente as crianças. "Elas estão bem", disse ele, com um leve sorriso no canto dos lábios. "Na verdade, estão melhores do que nunca. Elas estão prosperando e eu queria que você soubesse que cuidei de tudo." Maria piscou, sem saber do que ele estava falando, mas Thomas continuou, antes que ela pudesse perguntar. "Eu as adotei. Elas são minhas crianças agora." O garfo de Maria bateu suavemente em seu prato. "O que você fez?" Ele assentiu com uma expressão séria. "Eu não podia deixá-las cair no esquecimento. E você? Você deu a elas algo que ninguém mais fez. Você deu a elas uma chance. Eu queria ter certeza de que elas teriam isso e muito mais." O peito de Maria se apertou, emoções girando por ela. Ela sentiu um nó se formar na garganta enquanto lutava para encontrar as palavras. "Por que você não me contou?" ela perguntou. Suavemente, Thomas se inclinou para trás, encontrando seus olhos com aquela confiança silenciosa que ela havia aprendido a confiar. "Eu não queria que você se preocupasse. Você tem muita coisa no seu prato. Maria, eu só queria que você se concentrasse. No seu futuro você mereceu." Por um momento, tudo o que Maria pôde fazer foi sentar-se lá em silêncio atordoado, seu coração cheio e transbordando de gratidão. Ela tinha dado tanto de si mesma, nunca pedindo nada em troca. Mas agora, enquanto olhava para Thomas, seu mentor, seu amigo, ela percebeu que às vezes a vida tem uma maneira de retribuir o amor que você deu a ela. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou nisso. Ela acreditava que ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava prosperando. Maria estava na porta da frente da propriedade de Thomas, ajustando o hino de seu vestido simples, enquanto o mordomo a cumprimentava com um sorriso caloroso. Ela já tinha ido ao escritório dele inúmeras vezes. Mas esta grande casa aninhada nas colinas era um mundo completamente diferente. As colunas imponentes, os jardins exuberantes que pareciam se estender infinitamente e o brilho suave da luz que entrava pelas janelas davam o ar de um lugar onde ela não tinha o direito de entrar. No entanto, aqui ela foi convidada para jantar, pelo homem que lhe dera mais do que ela jamais poderia ter imaginado. Ela entrou no vasto saguão, com a respiração presa na garganta, enquanto olhava ao redor. As paredes eram adornadas com obras de arte que pareciam caras demais para tocar, e os pisos brilhavam com madeira polida que ecoava a cada passo. Parecia caminhar por um sonho. "Maria, bem-vinda." A voz de Thomas rompeu seu espanto, e ela se virou para vê-lo parado ao pé de uma grande escadaria, parecendo exatamente o bilionário que era. Mas seu sorriso caloroso e genuíno fez o mundo inteiro parecer menor e mais familiar. "Obrigada por me convidar", disse ela com a voz suave enquanto ajustava a bolsa nervosamente. "Venha, disse ele oferecendo-lhe o braço. "O jantar está pronto e há uma surpresa esperando por você."
Maria o seguiu até a sala de jantar, seu coração batendo forte de curiosidade. O ambiente era elegante, mas não opressor. Uma suave luz dourada banhava a grande mesa de madeira posta com copos de cristal e porcelana fina. Ela já conseguia sentir o cheiro da refeição, algo rico, saboroso, uma promessa de luxo. Mas quando ela entrou na sala, algo mais chamou sua atenção. Uma explosão de risos, familiar e inconfundível. E lá estavam eles, as três crianças. Aquela por quem ela havia dado tudo, aquela por quem ela havia alimentado, cuidado, amado, quando ninguém mais o fizera. Eles estavam sentados à mesa, sorrindo e rindo, vestidos com roupas limpas, seus rostos mais brilhantes e saudáveis do que ela jamais os vira. Por um momento, Maria congelou. Ela sentiu como se tivesse entrado na vida de outra pessoa, em uma cena que não poderia ser real. Maria, Thomas disse gentilmente, sua voz cheia de calor. Gostaria que você conhecesse meus filhos. As palavras ficaram suspensas no ar, incrédula. O peito de Maria se apertou e ela deu um passo à frente, como se seus pés não pudessem se mover rápido o suficiente para alcançá-las. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para os três rostos que a assombravam todas as noites. Espere você! Sua voz falhou. Ela se virou para Thomas com o coração acelerado. Você os adotou. Thomas assentiu com um sorriso de orgulho no rosto. Eu aceitei. E eles insistiram que você fizesse parte de suas vidas para sempre. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Maria, e sem pensar, ela atravessou o quarto ajoelhando-se. Ao lado das crianças, eles correram para ela, seus pequenos braços a envolvendo firmemente como se sempre soubessem que aquele momento era para ser. Ela os abraçou de volta, segurando-os perto, dominado por uma emoção que ela não conseguia expressar em palavras. Como ela poderia saber que todos os seus atos silenciosos de amor os levariam a isso? A eles, a este momento de pura alegria imaculada, Thomas observou a cena se desenrolar. Seu olhar firme, mas suave, como se estivesse testemunhando algo profundo. Ele se aproximou deles lentamente, à luz do lustre, lançando um brilho dourado sobre tudo. Você deu amor a eles quando eles não tinham nada. Ele disse suavemente, sua voz cheia de emoção. Agora eles têm tudo e você também. Maria olhou para ele, seu coração cheio, seu peito apertado de gratidão e descrença. Ela não tinha palavras, nenhuma palavra para os anos de dificuldades, as lutas silenciosas, o sacrifício, e agora tudo parecia tê-la trazido aqui, para esta mesa, para esta família. As crianças se afastaram dela o suficiente para olhar em seus olhos. Seus rostos brilhavam de felicidade. Somos uma família agora, disse a mais velha Sofia com a mais inocente certeza. Sim, Maria sussurrou com a voz trêmula de emoção. Nós somos. Thomas deu um passo à frente, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Achei que você deveria saber. Isso sempre foi destinado a ser. Você foi quem me ensinou que não há nada mais poderoso do que o amor. E é isso que você deu a eles tudo em Thomas. Ele não era mais o bilionário reservado, vislumbrado de longe. Ele havia se transformado em uma presença constante e amorosa na vida das crianças. O que começou como visitas distantes se transformou em histórias de ninar, jogos de futebol e conversas tranquilas durante as refeições. As bordas frias, que ele antes usava como armadura, haviam suavizado. Ele sorria mais agora. Ele ria. E quando ele olhava para as crianças, havia algo inconfundível em seus olhos. Pertencimento. Eles se sentavam todos juntos agora, todas as noites, Maria Thomas e as crianças compartilhando o jantar não por dever, mas por alegria. As conversas fluíam naturalmente, às vezes bobas, às vezes sinceras, sempre cheias de vida. Não era perfeito. Havia bagunças, dever de casa perdido e dias em que tudo parecia um pouco demais, mas era real e era deles Maria frequentemente.
Pensava naquela primeira noite, nas sobras, nos olhos famintos das crianças, na escolha de dar o pouco que tinha. Ela não sabia que alguém estava olhando, ela não esperava nada em troca. Ela fez isso porque era certo, porque gentileza com... Ela não era um ato, era instinto, e ainda assim, aquela única escolha colocou tudo em movimento. Em momentos de silêncio, ela sussurrava um agradecimento ao universo. Não pelo dinheiro, nem pelo emprego, nem pela casa, mas pelo caminho que a gentileza abriu para a família inesperada que a encontrou. Agora, enquanto ela colocava Lily na cama, ajudava Sofia com o dever de casa e dava um high five em Max depois de um gol da vitória, ela sabia que sua vida tinha completado o ciclo. O que ela tinha dado em amor, ela tinha recebido de volta 100 vezes mais. E nessa verdade havia... Pazella estava na varanda uma noite, o sol se pondo no horizonte, uma brisa suave roçando sua bochecha, atrás de sua risada ecoava da cozinha. Thomas! E as crianças preparavam a sobremesa. Maria sorriu. Os menores atos de gentileza que ela pensava ecoam mais alto do que sabemos. E ela voltou para dentro, para o calor da vida que ela nunca viu chegando, mas que sempre em seu coração foi destinada a viver. Se você gostou desta história emocionante de Maria Thomas Gray e as 3 crianças incríveis, Sofia, Max e a pequena Lily, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias poderosas como esta. Adoraríamos saber o que você pensa. O que você acha de como tudo aconteceu para Maria e as crianças? A decisão de Thomas de entrar na vida delas o comoveu? Como essa jornada de gentileza e segundas chances fez você